Salve, salve pessoas! Tudo bem com vocês? Colombo aqui, professor de Física. Para hoje a gente falar rapidinho de eletrodinâmica, associação de resistores em série. Então vamos falar de associação de resistores em série. Pessoas, para você não errar mais, hein? Ligou os seus dispositivos, os seus resistores em série, todos em sequência no mesmo fio. Isso que é uma associação em série, em sequência no mesmo fio. Aí tá lá, sua fonte que fornece uma diferença de potencial, uma tensão U. Aí o que acontece? Liguei, ligou, sai a corrente elétrica aqui do polo positivo. E ela vai percorrer o circuito, olha lá, ó, e voltar para o polo negativo. A questão é, quando eu tenho um circuito associado em série, eu coloquei 3 resistores, poderiam ser 2, poderiam ser 10. Eles estando no mesmo fio em sequência, a corrente elétrica I1 que passa no primeiro, I2 que passa no segundo, I3 que passa no terceiro, ela é igual à corrente elétrica I total que saiu aqui da fonte. Então, no circuito elétrico em série, anota aí, a corrente I total é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. A corrente elétrica é sempre a mesma nos seus dispositivos. Agora, a fonte fornece uma diferença de potencial. Uma diferença de potencial entre o polo aqui, ó, e o outro polo. Então eu tenho aqui, ó, o ponto A de um lado da minha bateria e o ponto B do outro lado da minha bateria. Esse ponto A e esse ponto B é os caras que estão ligados aqui no meu circuito, ó, ponto B e do outro lado o ponto A. Então o que acontece com a DDP, a tensão U? Ela vai ser dada para os 3. E os 3 resistores no meu exemplo aqui, os 3 dispositivos, eles estão dentro do ponto A e B. Ou seja, meus queridos, enquanto a corrente elétrica é a mesma, a DDP, ó, a DDP vai se dividir entre os dispositivos. Anota, anota. O total se divide entre o 1 mais o 2 mais o 3. Aí, ó, a teoria você já sabe. Circuito série você nunca mais erra na teoria. Corrente elétrica é a mesma, DDP se divide. Agora, se eu for estudar esse circuito, e nós vamos, muitas das vezes é difícil eu estudar ele separadinho. Eu precisaria juntar, compactar ele. Para eu compactar ele assim, ó, num circuitinho, onde eu tenho um resistor que equivale por todos aqueles 3. Aí eu tenho a minha fonte, o total, e essa fonte, o total, vai fornecer DDP para esse cara que é o meu resistor que equivale a todo mundo que está aqui. Então eu pego um resistor que vai ser o equivalente a todos ali. Ele é o REC, ele é o resistor equivalente. Maravilha ou não? Liguei o circuito, a corrente sai do positivo e percorre o REC, o resistor que equivale a todos aqueles 3. Bom, Colombo, preciso saber calcular o REC, o resistor equivalente. Precisa, mas é muito fácil. O resistor equivalente, galera, no meu circuito que é série, é a soma do resistor R1, R2, R3. Então, para calcular resistor equivalente no circuito série, é só você fazer a soma dos resistores. Então, muito fácil. Circuito série, a corrente é a mesma, a DDP se divide. E os resistores, se eu quero juntar todos eles em um só, que é o equivalente, é só eu fazer a soma. Olha lá, ó, mais bonitinho, formalmente, a resistência equivalente, ela é o somatório dos N resistores que eu tenho no meu circuito elétrico. Maravilha máxima, maravilha máxima. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Importante, importante. Não vamos nos esquecer aqui
que para analisar um circuito elétrico, eu tenho que saber o que acontece com a corrente elétrica, com a DDP e o meu resistor, que é o equivalente, que equivale a todos da série. Por isso que nós sempre utilizamos URI, primeira lei de Ohm. Essa aqui você deixa guardado. URI, primeira lei de Ohm. E aí, o que é interessante na primeira lei de Ohm? Quanto maior resistência elétrica equivalente no circuito, menor vai ser a corrente elétrica nele. Então vamos lembrar disso. Quanto mais resistência eu tiver, quanto maior for o REC, menor vai ser a corrente elétrica no meu circuito. Vamos fazer um exemplo? Vamos ver? Eu vou limpar e já volto. Meus queridos, exemplo. Tem uma fonte de tensão aqui, ó, seu geradorzinho de 120 volts. Ele alimenta o circuito que tem 2 resistores, 4 ohms e 8 ohms. Esses resistores estão em série. A corrente elétrica, ela sai aqui da fonte, ó, e vai passar pelos resistores. Teoria, vamos lembrar. O que a gente acabou de falar? A corrente elétrica é a mesma para todos os resistores. E a DDP se divide. Ah, então eu já sei que a corrente aqui, ó, ela vai ser igual para esses caras. Já a DDP, a tensão se divide nesses caras. Se divide igualmente, Colombo? Não necessariamente. Se eu tenho resistores diferentes, a tensão vai se dividir de forma diferente. Pergunta: determine a corrente I em cada resistor, a DDP U em cada resistor. Mas para eu sair fazendo a corrente I em cada resistor, eu preciso achar a corrente total do circuito. E para eu descobrir a corrente total, eu preciso fazer o REC, o resistor equivalente. Sabe por quê? Vou te mostrar. REC, resistor equivalente. Quem é ele no circuito? 8 mais 4. É a soma dos resistores, né? Na série, resistor equivalente é a soma. Então, o REC, ele é igual a 12 ohms. Por que eu achei o REC? Para eu aplicar a primeira lei de Ohm. URI, aplica. U igual a R vezes I. URI, primeira lei, só que é U total, é o R total, que é o REC, vezes o I total. Então, U total, 120. REC, resistor equivalente, 12. I total, ó quem eu vou descobrir aqui. Ó quem vai sair para mim. Passo 12 dividindo, meus queridos. Ó, 12 passou dividindo 120. E total, 10. 10 amperes. Olha lá, ó. Ótimo. Achei a corrente elétrica total. Essa corrente total eu já sei que é a mesma, né? Para o 8 e para o 4 ohms. Então essa corrente aqui, ó, é a corrente que passa em cada resistor. Agora, e U em cada resistor? Para eu descobrir a DDP em cada resistor, eu tenho que fazer URI. Só que eu vou fazer URI para cada resistor separadamente. Então vamos começar com o primeiro resistor, que é o de 8 ohms. Vai ficar como? Vai ficar U igual ao resistor, que é 8, vezes a corrente nele, que é 10. 8 vezes 10 é 80 volts. Então, desses 120, foi 80 para ele. Tá, agora eu vou fazer URI para o outro resistor. Ó, URI para o resistor de 4 ohms. U é igual a 4, que é a resistência, vezes a corrente, que é 10. 10 vezes 4 é 40 volts. Ah, então, ó, 80 e 40 volts. 80 mais 40, 120 volts. Olha lá. A diferença de potencial, o total. Perceberam como que a gente encontra, né, a DDP, olha lá, ó, de cada resistor? Mas para isso, eu tive que saber a corrente elétrica em cada resistor. E para isso eu achei a resistência equivalente. Então é muito importante a gente saber encontrar a resistência equivalente para dar o start na questão, para atacar os problemas. Sabe uma coisa que ele podia ter te perguntado? A potência em cada resistor. Você lembra como calcula a potência?
É o PIL, é o PIR, é o PUR. Então, se você precisasse calcular a potência, você poderia usar aquelas formulinhas da potência, PIL, PIR e PUR, e aplicar em cada um desses resistores para achar a taxa de transformação de energia elétrica que cada um pode fazer no tempo. Tudo bem? Beleza máxima? É muito simples. Você sabe a corrente elétrica e a DDP de cada um, você poderia fazer um PIL para cada um, você acha a potência em watts para cada resistor. Beleza ou não, meus queridos? Associação em série não tem segredo. A corrente elétrica é a mesma, a DDP se divide. Nunca se esqueça. O resistor equivalente é a soma dos resistores na série. Aplica a primeira lei de Ohm, URI, que você vai resolver qualquer problema. Tá legal? Bacana? Muito thanks da aula. Tchau, obrigado.